Shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas, que honra, que alegria poder neste dia compartilhar com você esse maná, esse pão fresquinho do céu, essa palavra viva, essa palavra revelada de Juízes, capítulo 4, aonde aqui nós vamos conhecer a profetisa Débora, a profetisa, mulher de Lapidote, a juíza, uma mulher que num tempo aonde a mulher ela não era relevante, aonde era assim inimaginável que uma mulher fosse alcançar, né, esse patamar ou viver isso. Débora ela exerce a liderança de forma espetacular, de uma forma assim louvável. E a Bíblia, ela vai colocar aqui, né, por ordem de prioridade, e ela vai falar que ela é profetisa. E o que isso nos indica? Que ela era guiada por Deus, que ela era direcionada por Deus, que acima de tudo estava a comunhão dela com Deus. Depois traz, né, falando que ela era esposa de Lapidote, ou seja, que ela era esposa, dona de casa, mãe, que ela exercia, né, dentro do contexto divino, do plano divino, a função dela como mulher, como esposa, e depois fala, né, da questão dela como juíza. E vale lembrar que a juíza não era uma juíza nos padrões que nós conhecemos da palavra juiz, mas uma juíza naquele tempo, um juiz naquele tempo era como se fosse um governador. Era ele que estava, era essa pessoa que estava no lugar de juiz, de juíza, como aqui ela estava, que determinava, né, as coordenadas do povo. Então era muito importante, ela é como se ela fosse a governadora, a rainha, né, ela estava acima ali. Só que sempre lembrando que ela estava sob a direção de Deus, né? Ela era direcionada por Deus. E o que nós vamos aprender nesse capítulo? Que uma mulher ela pode exercer o papel que ela quiser, né? Você, mulher, você pode exercer o papel que você quiser. Eu posso exercer o papel que eu quiser. Só que nós precisamos buscar em Deus qual que é o nosso propósito de vida para que a gente venha alinhar com a vontade de Deus. Se está dentro do propósito divino que você lidere, que você exerça um cargo, que você realize um ofício, que você faça algo, você deve fazer. Eu conheço mulheres que elas têm uma família e essa família é uma família bem-sucedida e ela exerce o papel de cabeça na sua família. E não necessariamente é porque essa mulher ela tá ali usurpando o lugar do seu esposo, mas é porque Deus a chamou para ser essa juíza, essa profetisa, né, dentro do plano divino. Então às vezes a gente quer julgar o viver do outro, às vezes a gente quer condenar a ação do outro, só que quando na verdade nós precisamos olhar para nós, né? Olhar para nós, olhar para o nosso contexto, para o meio qual nós vivemos, entendendo o que Deus deseja para cada um de nós. Eu não posso ficar julgando a família do outro, porque a família do outro acontece desse jeito, na minha família é assim. Não, eu tenho que olhar para mim, né? Clamar ao Senhor, estreitando com Deus o meu relacionamento com Abba, Pai, e pedindo para Ele determinar qual que é ali a missão que há sobre a minha vida. E dentro disso eu quero dizer para você, né? Talvez tenha aqui homens que estejam acompanhando o devocional e homens que são liderados por mulheres, homens que se vê ali debaixo de uma autoridade feminina. E o que eu tenho a dizer para você, né, que talvez está sobre a autoridade feminina e você que vive isso? Respeite, né, essa autoridade.
Entenda que toda autoridade é instituída por Deus e que o Senhor, Ele é soberano. Ele vai determinar o lugar de cada um de nós dentro de toda a criação. Então a gente precisa acalmar o nosso coração e se colocar dentro do propósito divino. Esse texto é um texto maravilhoso, né? Eu falo para você assim que eu aprendi muito nessa meditação de hoje. Eu ali pela manhã tomando meu café, grifando a minha Bíblia, buscando vídeos complementares para poder entender esse contexto de Débora. Ficou bem claro para mim a importância de Débora. E isso trouxe para mim um divisor de águas neste dia, porque eu questionava alguns posicionamentos de algumas mulheres. E mesmo não, mesmo não sendo a minha conta, eu me incomodava com alguns posicionamentos. E hoje o Senhor trouxe paz ao meu coração, porque hoje eu consegui claramente entender que existem homens, né, como a gente vai ver aqui, que é Baraque, que ele entrega, né, ali o mérito à mulher. Ele não quer. E vai ser assim, né? Deus, ele não vai obrigar ninguém a nada. Ele chama homens e mulheres e cada um vai escolher o que quer dentro do plano divino. E existem homens que escolheram estar, né, debaixo da liderança de uma mulher. Existem homens que escolheram deixar com que a mulher leve a glória e a mulher ela seja exaltada. Enfim, hoje eu consegui ter clareza de muita coisa. Eu espero que você também consiga ter clareza com a meditação desse texto. E se você é uma mulher, né, e está aqui acompanhando esse devocional, eu quero dizer para você, fique comigo, não perca esse capítulo, porque Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Amém? Oremos. Senhor meu Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Pai de amor, de bondade, de justiça, que bênção, que maravilha podermos começar uma nova semana debaixo de uma palavra tão poderosa. Espírito Santo, que o Senhor venha mover os corações, que homens e mulheres se posicionem através, Senhor, desse texto, venham entender ali qual é o papel que ele, que ela deve desempenhar e que não retroceda, mas que avance. Espírito Santo, fala poderosamente aos nossos corações, é o que oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, aleluia. Declare aí comigo: em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida, não de morte, de saúde, não de enfermidade, de riqueza, não de pobreza, de bênção, não de maldição, porque em minha boca há um milagre. Olha o que diz o contexto bíblico. E aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que Yahvé, o Senhor, condena. Algumas versões dizem mais uma vez, né? É um povo assim, muito eu, muito você, né? Quantas das vezes nós pecamos contra Deus, nós mais uma vez, né, olhamos para trás e Deus é misericordioso. Olha só como que Deus, ele é misericordioso. Versículo 2. Assim, o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas se lamentaram e clamaram a Yahvé, porque Jabim possuía 900 carros de ferro, ou estava subjugando havia 20 anos. Nesta época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela sentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel costumavam vir até ela, para que ajuizasse sobre suas causas e questões. Certa ocasião, Débora mandou chamar Baraque, bem
Avinoam, Baraque, filho de Abinoão, da cidade de Quedes, da tribo de Naphtali, e lhe declarou: Yahvé, Deus de Israel, em verdade te ordena, prepara-te, toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon, e vai ao monte Tabor. Eis que farei com que Sísera, o chefe do exército de Jabim, marche com seus carros e suas tropas até o rio Quizon, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei em tuas mãos, e tu os vencerás. Então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, também eu não marcharei. Olha só que interessante, né? A liderança reconhecida de Débora. Baraque, ele não queria, né, prosseguir sem que Débora estivesse com ele, porque ele sabia, né, que com ela ele iria vencer. O que eu vejo aqui? Que com Cristo, com Deus, nós podemos vencer as limitações. Talvez para muitos um contexto que nem esse seria algo impossível, né? Nossa, uma mulher, né, sendo requisitada diante de uma batalha, um homem, um chefe de guerra, né, um líder de um exército clamando pela presença de uma mulher. Então, o que a gente vê aqui? A liderança reconhecida. E isso é louvável, entender que essa liderança que estava sobre a vida dela era reconhecida porque, primeiramente, ela era profetisa, né? Primeiramente, ela tinha comunhão com Deus. Se eu e você, independente se você é homem, se você é mulher, se nós tivermos comunhão com Deus, as coisas vão fluir de uma forma diferente. E aí, né, ao que Débora lhe assegurou: que seja como pedes, certamente irei contigo. Então, contudo, não será tua a glória desta empreitada, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E ela não falou que seria nas mãos dela, né? Mas deixou bem claro que seria nas mãos de uma mulher. E levantando-se, prontamente partiu Débora com Baraque em direção a Quedes, onde Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali e separaram 10.000 homens que o seguiram, e Débora marchou ao lado de Baraque. Entre mentes, o queneu Eber tinha se separado dos demais queneus do clã dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda perto do carvalho de Tesinaim, que localizava-se nas proximidades de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todas as suas tropas de Arosete a Goim, ao rio Quizon. Então Débora afirmou a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura não marchou Yahvé à tua frente? Em seguida, pois, Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 soldados após ele. Yahvé encheu de pânico a Sísera e aniquilou todos os seus carros de guerra e todo o seu numeroso exército diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro de ferro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e os soldados inimigos até Arosete a Goim. Todo o exército de Sísera foi morto ao fio da espada. Não sobrou um só adversário vivo. Sísera, contudo, fugiu a pé em direção à tenda de Jael, esposa de Eber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Saindo Jael ao encontro de Sísera, ofereceu-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Ele prontamente aceitou-lhe o convite e ela o cobriu com um tecido. Então ele lhe rogou: dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede.
ela abriu um recipiente feito de couro que continha leite, deu-lhe de beber e o cobriu de novo. E Císera recomendou à mulher: põe-te alerta à entrada da tenda, e há de ser que, se vier alguém te perguntar: há alguém aqui? Responde imediatamente não. Então Jael, esposa de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na têmpora, atravessando-lhe a cabeça, até o fincar na terra. Ele dormia profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu. E eis que surge Baraque, perseguindo a Císera. Jael saiu ao seu encontro e anunciou-lhe: vem, e te mostrarei o homem que procuras. Ele entrou com ela e contemplou Císera caído morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Assim Deus derrotou humilhantemente naquele dia Jabim, rei de Canaã, perante todo o exército de Israel. A mão dos filhos de Israel pesava cada vez mais duramente sobre Jabim, rei de Canaã, atacando-o sem parar, cada vez com mais força, até que finalmente exterminaram todo o povo de Jabim, rei de Canaã. Assim como a profetisa Débora havia dito, né, que seria entregue Císera nas mãos de uma mulher, foi entregue nas mãos de Jabim. O que eu vejo, né, nesse contexto é que o Senhor, ele dá a direção e ele determina algo. E quando nós buscamos em Cristo uma direção, ele dá, né? E Deus deu a direção para Baraque, e Baraque, ele entendeu, só que ao mesmo tempo ele resolveu caminhar com Débora. Ele se sentiu mais seguro se Débora fosse com ele. E o contexto todo se deu aqui, né? A vitória ao povo de Deus, ao povo de Israel. E o que eu penso aqui em relação a esse texto? O que fica para mim? É inegável que o meu coração ele arde e fica assim em êxtase em ver a liderança dessa mulher, em ver que a comunhão, né, e a intimidade dela com Deus se sobressai a ponto de tudo que ela falou, né, direcionada por Deus, veio acontecer. Então eu falo para você assim: se Deus ele determinou a liderança para uma mulher, e essa mulher ela está sobre a sua vida, entenda o trabalhar de Deus e não fique questionando, né? Tem gente que prefere passar a vida, como dizem aí, dando murro na ponta de faca. Decide passar a vida brigando ou com o inevitável. Se Deus determinou algo para ser de tal forma, entenda o trabalhar de Deus. Não seja você aquela que vai criar situações. Amém? Eu quero orar por você e com você. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai de amor, de bondade, de justiça. Te glorifico, te agradeço por esta palavra. Senhor, que o Senhor venha nos dar clareza, discernimento, sabedoria, para compreendermos a tua direção. Se o Senhor nos chamou para algo, que nós venhamos, ó Pai, ter determinação para cumprir com aquilo que o Senhor determinou sobre as nossas vidas. Que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. É o que eu oro e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, a sua vida, a sua semana. Shalom.